O primeiro passo para que nós possamos ser homens ou mulheres de Deus é nós termos um viver de intimidade com o Senhor. Eu preciso aprender a ter um viver de intimidade com o meu Senhor. E para que isso aconteça, eu preciso usufruir e praticar alguns princípios na minha vida. E nós acabamos de passar por 4 oficinas, 4 salas. Cada uma delas tira-se uma lição de um conteúdo, de um princípio que eu preciso ter para que eu tenha intimidade com o meu Senhor. Naquela primeira sala nós vimos sobre o arrependimento, ouvimos um áudio que toca no nosso coração e nos mostra o tamanho da obra do Senhor por nós. E nós recebemos esse evangelho a partir do momento em que nós nos arrependemos. Só precisa de salvação uma pessoa que reconhece que está errado, ou que está numa situação de dificuldade. Se eu não tiver arrependimento no meu coração, jamais vou receber o sacrifício do Senhor. Então eu preciso me arrepender, para que eu possa estar prostrado diante do Senhor e reconhecer o tamanho da obra que Ele fez por mim na cruz. Esse é o primeiro passo. Eu preciso ter um viver onde eu esteja com os meus ouvidos limpos, para que eu ouça a palavra do Senhor. É o tema da outra sala. Começa com uma mensagem sobre a questão da santificação, sobre a questão da apatia espiritual, e começam a entrar vários ruídos no meio dessa mensagem. Isso não é só no momento de estar ouvindo uma mensagem que o irmão está pregando, isso é no dia a dia. Você quer buscar, você quer se dedicar ao Senhor, mas existem os ruídos do mundo que vão tampando o objetivo central, que é nós ouvirmos a voz do Senhor para nós. E aí nós somos distraídos, nós somos confundidos, nós somos afastados, e na hora que a gente percebe, nós perdemos o núcleo da palavra. O Senhor quer falar algo com você, você começa ouvindo, aí você distrai com o seu celular, você distrai com um problema de família, você distrai com um entretenimento, você distrai com isso, com aquilo, na hora que você vê, já passou aquele momento, você perdeu o falar do Senhor. Nós vimos também uma sala que toca na importância da oração. E nós vimos dentro dessa sala que para qualquer que seja o seu problema, existe uma solução. O versículo que todos nós pegamos foi o mesmo. Cristo é a solução para os nossos problemas. Seu problema é apatia? Cristo é a solução. Seu problema é depressão? Cristo é a solução. Seu problema é desânimo? Cristo é a solução. Seu problema é o pecado? Cristo é a solução. Desfrute desse Cristo que você vai achar a solução. E sabe como contatar esse Cristo? Oh, Senhor Jesus. Esse Cristo está dentro de você. Você não precisa ir em lugar específico nenhum para contatar esse Cristo. Basta se voltar para dentro de si e invocar o nome do Senhor. Ele vai estar disponível para você. E o que complementa o nosso viver de intimidade é um viver de serviço, que é a outra sala que nós participamos. Só que o serviço ao Senhor, ele é diferente do que o mundo nos ensina. O mundo nos ensina que quanto mais qualificado e quanto melhor eu for, mais eficiente para o meu trabalho eu vou ser. Isso é fato no mundo. Mas na igreja existe uma diferença. A sua humanidade trabalhada, ela precisa ser usada em Cristo. Porque a sua humanidade usada em você mesmo vira igual deve ter acontecido em todas as turmas. Várias discussões e um resultado falho. Se você for servir ao Senhor com seu próprio esforço, vão ter muitas opiniões, porque todo mundo está cheio de opinião para dar. A verdade é essa. Todos nós temos muito acesso a conhecimento, sabemos muitas coisas. Mas o que vai dar a condução e a linha adequada é o Espírito. Então, o nosso serviço ao Senhor precisa ser um serviço de servirmos com a nossa capacidade colocada no Senhor. Aí o Espírito que vai decidir o que devemos fazer, como devemos fazer, de que forma, aonde, e aí o resultado não vai ser um grande evento humano, e sim um grande resultado espiritual. Amém. Um resultado de salvação, um resultado de transformação interna, tanto em nós que estamos servindo, quanto naqueles que estão participando do evento. Quando nós servimos, os primeiros que são ganhos somos nós. E se nós servimos no Espírito, quem participou dessa atividade que foi promovida pela graça do Senhor através das nossas vidas, também serão abençoados.
Então, só para dar um pontapé e um fechamento em todas essas oficinas que nós passamos, e também a questão do louvor. Nós cantamos um hino no final. O louvor também faz parte de um viver de intimidade. Eu preciso abrir o meu espírito. Você pode perceber, a gente saiu das oficinas, chega todo mundo agitado, tal, senta, conversa, começa a tocar o louvor, a gente volta para o espírito e se prepara para receber a palavra. Então, o louvor também faz parte dessa preparação. Então, 5 itens: arrependimento, palavra, oração, serviço e louvor. Isso é um viver cristão completo de intimidade com o Senhor. Aleluia. Senhor Jesus, pode ir invocando, irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, a palavra diz que ninguém, não há exceção, ninguém diz Senhor Jesus, senão pelo... Então convido você agora a ficar de pé. E eu quero que você invoque o nome do Senhor como você nunca invocou. Feche os seus olhos. Esqueça quem está ao seu lado. Invoque o nome do Senhor. Até que você esteja no Espírito. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Ok. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Eu rogo a vocês nessa noite. Eu faço um rogo a vocês. Que vocês recebam a palavra não como sendo palavra de homem, mas como sendo palavra de... Falo com mais ênfase. Palavra de... Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos vendo a epístola aos Coríntios. E essa epístola fala muito ao nosso coração. Se nós estamos acompanhando o alimento diário, a palavra dos irmãos, nós vemos que a igreja em Corinto tinha um pano de fundo. Tinha um pano de fundo. E a gente vai... A primeira vez que eu lido com essa canetinha aqui, vamos ver se eu consigo. Ixi, acho que não está funcionando. Pode passar, por favor. Senhor Jesus, mais uma vez, por favor. Esse aqui é o pano de fundo da igreja em Corinto. Corinto era uma das maiores cidades da antiguidade. Estima-se que quando Paulo esteve lá, essa cidade tinha mais de 800.000 pessoas. Então talvez era a terceira maior cidade daquele mundo antigo. E eles dizem que a origem desse nome, Corinto, ela está ligada a Zeus. Que Corinto é filho de Zeus e de Éfira. Até o nome dessa cidade traz mitologia. E por isso, talvez Corinto, ela sediava 2 dos maiores templos, que era o templo de Apolo. Eu não vou me referir a eles como Deus. Por aí falam que é Deus, mas é apenas Apolo, que está relacionado à música e à beleza. E também tinha um templo muito grande, o templo de Afrodite. E Afrodite está relacionada ao amor. E Afrodite tinha 1000 sacerdotisas que desciam para esse templo e se prostituíam para reverenciar o amor e o sexo. Senhor Jesus. Corinto também era uma cidade de grande comércio, porque tinham 2 portos ali muito importantes.
E hoje eu buscando, estudando a respeito, eu cheguei em um texto que fala que Corinto era a capital da luxúria. E o significado de luxúria é emoção de intenso desejo pelo corpo. Consiste no apego aos prazeres carnais, corrupção de costumes, sexualidade extrema, lascívia e sensualidade. Eu pergunto para vocês, qual é o pano de fundo da nossa sociedade hoje? Não é o mesmo que Corinto? É o mesmo, irmãos. Mas eu quero ir um pouco além. Eu quero que você reflita em definir qual é o pano de fundo da sua vida. Qual é o pano de fundo da sua vida? Os seus fracassos que você teve até aqui, os pecados que você teve até aqui, as quedas que você teve até aqui. Se eu olho para mim, irmãos, os meus fracassos enchem um álbum de figurinha, das mais variadas espécies. E se você for sincero com você mesmo, é provável também que os seus fracassos, as suas quedas, os seus pecados encham um álbum de figurinha. Esse é o nosso pano de fundo. Esse é o pano de fundo da nossa vida. E Satanás, ouçam uma coisa. Pode até passar para mim, por favor, o slide. Satanás, ele quer ressaltar o pano de fundo. Esse pano de fundo negro. Então ele vai rotular você. Você caiu no passado. Você vai cair de novo. Você nunca respeitou os seus pais. Você nunca vai respeitá-los. Você não respeita os seus pais, você não vai respeitar a sua esposa. Você fracassou talvez nos estudos, você talvez é uma pessoa que teve dificuldade nos estudos. E Satanás vai te rotular. Você nunca vai ser alguém na vida. Quem é que sofre com esses rótulos? Quem é que sofre com esses rótulos? Irmãos, são muitos rótulos. Mas aleluia! Aleluia, irmãos, que o que ressalta na nossa vida não são rótulos, mas é a excelência do poder de Cristo em nós. Esse pano de fundo aqui, irmãos, ele tem uma função. É de mostrar quem nós éramos. E ele sempre vai estar presente até o Senhor voltar. O pano de fundo. Irmãos, mas diante de um diamante desse, quem é que olha esse pano de fundo preto sem valor? Isso aqui tem um valor inestimável. Então eu quero te dizer, nessa tarde, que Deus, Ele tem pensamentos positivos ao nosso respeito. Se Satanás usa os rótulos, e rótulos que se tornam crenças, você nunca vai estudar numa faculdade boa, o seu casamento vai dar errado, os seus relacionamentos vão dar errados. Se você está vivendo um namoro, um relacionamento, uma comunhão talvez cheia de conflitos, você talvez vai resolver esses conflitos, vai casar, mas o diabo vai continuar buzinando na sua cabeça, seu casamento nunca vai dar certo. Então os rótulos se tornam crenças. E a gente passa a agir, irmãos, a ter um comportamento de acordo com essas crenças que o diabo planta no nosso coração. Nós precisamos de conhecer, isso é muito sério, eu peço a atenção de vocês. As armas que o diabo usa. Apocalipse fala que o diabo é o acusador.
E Ele não se cansa de nos acusar. Ele nos acusa de dia e de noite. E Ele planta mentiras na nossa mente. E muitas vezes essas mentiras crescem, se tornam fortalezas. Mas aleluia, aleluia que Deus tem pensamentos ao nosso respeito. Jeremias diz que eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz. Pensamentos de paz. Então, se o diabo está plantando pensamentos de morte na sua mente, e hoje a guerra do diabo é na mente. Milhares, milhões de pessoas aprisionadas por problemas na mente. Eu quero te falar que Deus tem pensamentos positivos ao seu respeito. Pensamentos de paz. Sabe por quê? Porque Deus é o melhor escultor que existe. Deus é muito bom naquilo que Ele faz, e Ele tem certeza que Ele pode transformar você, pode me transformar em um diamante. E essa obra, irmãos, é uma obra de Deus. Por isso que Ele crê e Ele afirma que nós chegaremos lá. Então, esse pano de fundo, como eu disse, ele pode permanecer. Em Hebreus, se referem a Raabe, né? Raabe, aquela que salvou o povo ali em Jericó, ela era uma meretriz. Então, em Hebreus, se refere a Raabe como a prostituta. Fala expressamente isso. Raabe, a prostituta. Mas aleluia, que em Mateus, Raabe é apresentada como uma das precursoras de Jesus. Então, irmãos, esse pano de fundo vai nos acompanhar para quê? Para lembrar quem nós somos. Porque se eu esquecer do meu pano de fundo, eu vou orgulhar, irmãos. Se eu esquecer do meu pano de fundo, eu vou achar que a excelência do poder está em mim e não está em Deus. Então esse pano de fundo permanece. Mas eu quero te falar que não é esse pano de fundo que vai te definir. Muitas vezes, irmãos, nós jovens somos tentados em várias áreas da nossa vida. Eu quero afirmar para vocês com base na palavra. Não são as tentações que você passa que vão te definir. O que te define é como você reage às tentações. Vou repetir, o que te define é como você reage, firmado na palavra, usando cada uma das tentações para lapidar um pouco esse diamante. Jesus foi tentado, Jesus, mas não pecou. Jesus não pecou. Então, que isso fique muito claro. O pano de fundo da sua vida é para lembrar quem você já foi. E esse diamante aqui é para te lembrar e para te encorajar que você na igreja está se tornando uma obra-prima de Deus. E esse pano de fundo, ele não influencia, ele não impede o trabalhar de Deus. Tanto que a igreja em Corinto, né, a cidade de Corinto, tinha esse pano de fundo tão negativo, prostituição, luxúria. Mas ali tinha o quê? Tinha a igreja. Tinha a igreja. Irmãos, o pano de fundo de Corinto era tão negativo que até Paulo teve medo. E Corinto reunia tanto judeus quanto gentios.
E Paulo transita muito bem nesses dois grupos de pessoas. Paulo era judeu da melhor espécie, mas Paulo tinha um chamado muito claro para os gentios. Então, assim, naturalmente, Paulo era a pessoa indicada, não tinha outro apóstolo melhor do que Paulo para estar na cidade de Corinto. Porque ele transitava muito bem nesses grupos. Entretanto, Atos fala que Paulo temeu. Na verdade, dá a entender isso, porque o Senhor fala, não temas. Eu tenho muito povo nessa cidade. Então, esse contexto fez Paulo temer. Eu pergunto para você, qual que foi o primeiro sentimento, depois da queda, que o diabo colocou no coração do homem? Qual foi o primeiro sentimento? Vou abrir para vocês aqui em Gênesis 3:10. Gênesis 3:10. Quando Deus chama Adão, ele responde: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive. Primeiro sentimento que o homem expressa: medo. É outra arma que o diabo usa muito. Medo. Ele coloca medo no nosso coração. Ele quer te atemorizar. Mas a palavra diz que Deus não nos tem dado espírito mas de poder. Espírito de poder. Ó Senhor Jesus. E Romanos diz que o Evangelho é o poder de Deus. Então, jovem, Satanás pode encher a sua mente de medo, mas apresente a ele as armas que Deus te deu. Um espírito de poder. E o Evangelho que também se traduz em poder para a salvação de todo aquele que crê. Nós jovens de Belo Horizonte temos tido a honra, o presente de poder estar em algumas cidades da microrregião. São José da Lapa, Sabará, Santa Luzia e Lagoa Santa. Eu quero abrir para vocês, jovens dessas cidades e também das outras cidades que estão aqui representadas, o sentimento que eu tive. Eu nasci na vida da igreja. Hoje eu tenho 35 anos. Eu sirvo ao Senhor no serviço de música desde os meus 11 anos. Então são 24 anos servindo ao Senhor para a glória e para a honra dEle. Irmãos, mas quando eu estive nessas cidades, eu vi que o Senhor tem uma graça, tem algo muito especial preparado para cada um de vocês. Porque jovens de BH, agora eu falo para vocês, é muito fácil você chegar aqui na igreja e está tudo pronto. Tem esse belo púlpito, as irmãs que se esmeram em decorar, tem o serviço de música, tem bateria. Como eu sempre falo, de vez em quando nas nossas reuniões tem até luzinha pendurada no teto. Mas eu quero te perguntar, jovens de Belo Horizonte, e se tirar tudo isso aqui? E se tirar toda a estrutura que nós temos, o que vai sobrar? Eu quero perguntar para você, jovem de Belo Horizonte, quantos jovens nós teríamos nas reuniões de jovens se a gente não tivesse um serviço de música? Não pergunto acusando vocês, porque essa resposta que talvez você deu agora é a mesma resposta que eu também daria.
Nós estamos aqui no mesmo nível. E o que eu pude ver nessas cidades e que me emocionou são a pureza desses jovens que servem ao Senhor ali, irmãos, em igrejas que não têm um serviço de música, em igrejas que não têm ainda estrutura. O Senhor vai dar em nome de Jesus, mas ainda não tem. E você vê esses jovenzinhos felizes, esses jovenzinhos cheios de encargo. Então eu oro pela vida de vocês. Eu oro pela vida de vocês porque é um desafio. E o Senhor tem dado graça para que vocês possam superar toda dificuldade. Ó Senhor Jesus. Mas eu também quero encorajar vocês. O Senhor fala para Paulo: Paulo, não temas. Não tema a situação da cidade de Corinto, porque ali há muito povo. Ali há muito povo. Então em Belo Horizonte há muito povo. Em São José da Lapa há muito povo. Em Sabará há muito povo. Em Nova Lima há muito povo. Em Ribeirão das Neves há muito povo. Em Lagoa Santa há muito povo. Em Santa Luzia há muito povo. Se eu esquecer alguma cidade, vocês me desculpem. Esqueci alguma cidade? São José da Lapa eu falei. Há muito povo. Há muito povo, irmãos. Isso precisa de nos encorajar. Não vamos esmorecer. Não vamos esmorecer. E aos jovens de BH também eu oro, porque vocês têm sido fiéis, vocês têm sido unidos de alma, nesse encargo que o Senhor nos deu, de sair para as cidades e pregar o evangelho do reino. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a utilização dessas armas que Deus nos deu, o Espírito e o Evangelho, eles estão gerando uma nova fase, uma nova era na vida da igreja. O irmão Pedro tem dito muito isso, que chegou um novo tempo. O irmão Esdras tem dito isso, que chegou um novo tempo. A liderança local tem dito isso, que chegou um novo tempo. Irmãos, nós precisamos de crer. Nós precisamos de crer que chegou no novo tempo. Um tempo de nós mudarmos o nosso comportamento primeiramente para receber as pessoas. Nós também não podemos nos contentar com aquilo que Deus já nos deu. Eu não posso me contentar com Belo Horizonte tendo 100 jovens. Os irmãos também das igrejas não podem se contentar com a igreja tendo ali talvez 5 jovens. Nós precisamos de quebrar, irmãos, essa cultura. Nós precisamos alargar as nossas tendas para receber as pessoas. Por muitos anos talvez a gente cultivou, né, essa visão que é muito bom, há muita comunhão intensa. Não precisa chegar mais ninguém não, está quentinho assim, pouquinha gente. Vamos quebrar isso, as pessoas precisam ser abençoadas pelo evangelho do reino. Irmão, chegou o tempo da multiplicação. Eu creio que as cidades que hoje têm 2 jovens, se vocês laborarem no Senhor, essas igrejas daqui a alguns anos, e não são muitos, vão ter 50 jovens, vão ter 100 jovens. Eu creio que a igreja em Belo Horizonte, em breve vai ter 300 jovens, 400 jovens. Irmãos, mas por que ainda? O Senhor ainda talvez não nos deu isso. Ele vai dar. Mas por que talvez ele ainda não nos deu? O irmão Esdras, na palavra que ele deu em Salvador, sintonizados com o coração de Deus, ele falou algo que me tocou muito. Em Mateus,
diz que o ministério de Jesus, Mateus 9,35, que Jesus pregava, Jesus ensinava e Jesus curava. Jesus pregava, ensinava e curava. Quero que você diga, curava. Diga, Jesus curava. Jesus ensinava, pregava e curava. Irmãos, o irmão Esdras disse que na vida da igreja, na história da vida da igreja, nós temos ensinado muito bem. Não nos falta palavra. E nós precisamos ser até mais gratos em relação a isso. Porque muitas vezes a gente é guiado aí por todo o vento de doutrina, essa geração de Instagram, que vê vários movimentos diferentes acontecendo por aí, e nós perdemos a nossa identidade como igreja. Irmãos, nós temos palavra. Palavra. E você deve valorizar muito isso. Então nós temos ensinado muito bem. Nós temos pregado muito bem. Entretanto, esse terceiro ato, essa terceira ação de curar, ela ainda é ausente no nosso meio. Então, para chegar a essa nova era, é necessário que a igreja pregue, ensine e cure. Mas como vem a cura? Nós precisamos de nos voltar ao exemplo do médico dos médicos, que curou doenças, que levantou paralíticos, que ressuscitou mortos. Nós precisamos de aprender com esse exemplo. O médico dos médicos. Irmãos, antes de Jesus ser médico, Jesus era amigo. Jesus era confidente. Jesus se compadecia. Jesus viu as multidões e se compadeceu. Você sabe o que é compadecer? É revirar suas entranhas. Jesus viu aquela multidão ali, revirou as entranhas. Eu estava lembrando, tentando buscar, quando eu tive esse sentimento de revirar as entranhas. Eu acho que foi quando a Laiane estava chegando pela primeira vez. Aquele friozinho na barriga, sabe? E olha que a minha barriga é grande, para você ver que o negócio foi forte. Quem que já sentiu isso? Pela irmã que você ama, aquele frio na barriga. Sabe, aquele negócio lá dentro que você não sabe explicar, mas que está se revirando ali. Jesus olhava as pessoas e tinha compaixão. Jesus sentia isso pelas pessoas. Ele se compadecia. Ele tornava a dor das pessoas a dor dele. Então, irmãos, nós precisamos de mudar a nossa cultura na vida da igreja. Nós precisamos de mudar. Irmãos, nós precisamos ser mais amigos. Nós precisamos de ter empatia. Nós precisamos de descer ao nível. Vem aqui, Tó. Olha só. Existe empatia aqui? Eu numa posição superior, julgando o irmão? Irmãos, para haver empatia, é necessário que eu desça os degraus da minha suposta autossantificação. Muitas vezes nós nos santificamos a nós mesmos. Nós esquecemos do nosso pano de fundo
E nós achamos que nos é permitido estar um degrau acima das pessoas. Por isso que esse pano de fundo é importante. Esse pano de fundo é importante para me lembrar que eu sou igual a esse irmãozinho aqui. Para me lembrar que eu não sou melhor que o Thor. Para lembrar o Thor que ele não é melhor do que eu. Porque nós temos o mesmo pano de fundo que se constitui de pecado. Mas o resultado da nossa vida cristã também vai ser o mesmo, que é o diamante. Então, irmãos, não há motivos para julgar. Não há motivos para nos impor aos irmãos. Porque todos nós temos um pano de fundo. Então, irmãos, vamos ser mais amigos. Muitas vezes a gente tem tendência de nos afastar das pessoas, de nos afastar dos irmãos. O irmão está com um problema, e ao invés de eu chegar e de me oferecer, irmão, deixa eu sofrer junto com você, deixa eu chorar com você. Irmãos, nós julgamos, nós espalhamos mentiras. É a tal da rádio corredor. O irmão está com um probleminha. Está com uma dorzinha de ouvido. Você viu? Fulano está com dorzinha de ouvido. Aí o outro. Você viu? Fulano está com a dorzinha no ouvido e foi no médico. O médico falou que é grave. Aí passa para o outro. Fulano está com a dor de ouvido, foi no médico. O médico falou que é grave e não tem solução. A rádio corredor funciona assim. Ela distorce e ela mata. O Reinaldo me falou uma vez uma coisa que eu nunca esqueci. Você pega um papel picado, enche sua mão de papel picado e lança ao vento. O vento vai levar esse papel. E você nunca mais vai recuperar esse papel que foi levado. Assim, irmãos, é quando nós temos um coração, uma atitude de maledicência em relação aos nossos irmãos. Você fala, você profetiza. E recuperar isso vai ser muito difícil. Então, irmãos, nós rogamos a vocês. Nós vamos viver, nós estamos vivendo essa nova fase, esse novo tempo na igreja. Mas Deus só vai enviar as pessoas se nós cultivarmos em nosso coração a empatia, a amizade. Aí Deus vai ajuntar. No GF Jovens aqui em Belo Horizonte, a gente tem tido essa experiência de aumentar a nossa empatia, de sentar à mesa com os irmãos, de rir com os irmãos. Você talvez nunca riu. Ontem a gente teve o GF lá na casa da Daniela, minha boca saiu doendo de tanto que eu ri. Então é isso, irmãos. A gente tem que ter esse viver comum. E olha só, isso é bíblico. Eu não conheço outra igreja que multiplicou tanto em tanto tempo como a igreja em Jerusalém após o Pentecostes. Milhares de pessoas iam sendo acrescentadas. Então eles tinham o falar dos apóstolos, eles pregavam, eles ensinavam, mas eles tinham algo a mais, eles tinham tudo em comum. E o que é que Deus faz? Enche. As pessoas vêm naturalmente sem que nós façamos esforço. Então, irmãos, nós precisamos desses 3 fatores: pregar, ensinar e curar. Ó Senhor Jesus. E nós temos sido agraciados, irmãos, com a oportunidade de desenvolver isso entre nós, mas também de desenvolver isso com as pessoas pelas quais nós estamos orando, por meio da comportagem dinâmica.
Ali em São José da Lapa aconteceu uma cena que me emocionou. Né? Os jovens foram sair para pregar o evangelho, para orar pelas pessoas. E de dentro da casa saiu uma criança paralítica. E esses jovens, eles espontaneamente, eles se ajoelharam no meio da rua para orar por aquela criança. Irmãos, isso é empatia. Isso é empatia. Olha que cena dos céus. Jovens ajoelhados orando no meio da rua por uma criança. As pessoas passando e vendo que bando de louco que é aquilo ali. Ajoelhado no meio da rua. Talvez até os religiosos. Mas que falta de postura, que falta de reverência. Ajoelhar no meio da rua. Mas irmãos, isso é empatia. É você se identificar com o que outra pessoa está passando. Irmãos, nessa mesma palavra eu encorajo vocês a ouvirem. O Esdras, ele fala ali sobre física quântica. E ele começa dizendo que o paradigma da ciência era que o átomo era indivisível. Aí a ciência avançou um pouco mais. Aí conseguiram chegar nos prótons, nos elétrons, nos nêutrons. Não vou entrar em detalhes para passar vergonha, porque eu sei que tem muito engenheiro aqui. Mas aí muitos criam que parou aí. Mas no final das contas, hoje a ciência progrediu a um nível que diz que tudo, a matéria, a base da matéria, é a vibração. Não peçam que eu explique isso para vocês. Mas a base da matéria é a vibração. Você pega um telescópio, um microscópio potente, chega no átomo. Pega um mais potente, chega nos elétrons, nos nêutrons. Pega um ainda mais potente, você chega na vibração. E o Esdras diz ali que Jesus, ele estava na mesma vibração de Deus, estava na mesma vibração dos homens. Então nós temos que cultivar isso, irmãos. E essa é uma oportunidade que a gente tem tido de sair, de orar pelas pessoas, de nos fazer igual às pessoas, de acolher as pessoas. Irmãos, não percam essa oportunidade. Não percam essa oportunidade de praticar isso que a gente tem ganhado, a comportagem dinâmica. Irmãos, isso é uma bênção para nós. E se porventura você não pode sair, irmãos, não deixe que o dom que Deus te deu, ele se apague. Porque talvez você não possa sair. Vai ser difícil você não poder sair, mas talvez você não possa. Mas talvez você tenha um dom muito especial em acolher pessoas necessitadas. Talvez você é o cara que consegue sair à noite com um prato de sopa e dar para um mendigo e orar por aquele mendigo e pregar o evangelho. Então quero encorajar vocês a pregar o evangelho. Preguem o evangelho. Deus te deu um dom. Deus te deu um dom. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu creio que todos vocês têm tido experiências com isso. Nessas saídas nós temos visto as pessoas desesperadas. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e para finalizar, nós vamos ali agora para 1 Coríntios, no capítulo 1, ali tem muitos princípios para a gente. Irmãos, nada disso que eu falei para vocês se torna real, se torna intenso, se nós desconhecermos e não vivermos os princípios celestiais que Paulo nos deixa. Nesses primeiros 9 versículos.
da Epístola aos Coríntios. Começa assim: Paulo, chamado. Vamos dizer? Paulo, chamado. Chamado, vamos parar aí. Paulo, chamado. Paulo, comissionado. Irmãos, tudo começa com um chamado. Eu quero falar agora algo muito sério para vocês. Muito sério, peço a atenção de vocês. Qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Irmãos, você tem que ter clareza disso. Porque talvez você vai servir na vida da igreja, servir até mesmo com excelência, mas sem um chamado. A lógica de Deus não é a lógica humana. Entendam isso. A gente pode ter comunhão sobre isso, né, Estevão? A lógica de Deus é totalmente diferente da lógica humana. Então, mesmo que você não possa entender, nessa palavra também que eu mencionei aqui, o irmão diz que na igreja não há voluntário. Isso é muito sério. Na igreja não há voluntário. Você precisa de ter um chamado. Chamado para quê? Chamado para qual serviço? Para que você não sirva sem propósito. Para que você não sirva desferindo murros no ar. Irmãos, isso é tão importante que nós podemos aplicar isso para toda a nossa vida. Tem teorias da felicidade aí que dizem que o homem só é feliz quando ele conhece a sua missão. Até para a nossa vida profissional nós podemos aplicar isso. Irmãos, muitas vezes a gente fica perdido. O que eu vou fazer? Que curso que eu vou escolher? Se Deus escreveu a sua história e Ele escreveu, Deus sabe o curso que você vai fazer. Você crê nisso? Dobre o seu joelho. Peça: Senhor, eu não sei que curso eu vou escolher. Senhor, qual é o meu chamado? Qual é a minha missão? No seu relacionamento também. Jovens que estão no relacionamento, por favor, tenham um alvo específico. Tenham um objetivo. Eu comecei, uma situação hipotética, eu comecei a ter comunhão com 20 anos. Não estou falando que é adequado ou não, mas vamos pôr uma hipótese. Eu comecei a ter comunhão com 20 anos. Com 24 anos eu vou formar. Com 26 anos, com 25 anos eu vou arrumar um emprego. Com 26 anos eu vou ter condição de cuidar da minha casa. E com 27 anos eu vou casar. O homem de Deus é assim. Ele tem chamado e ele tem objetivo. Nós não podemos nos envolver em relacionamentos sem objetivo. Vai dar ruim, vai dar problema. Precisamos ter um foco. Precisamos de agir como homens e mulheres de Deus. E assim para todas as áreas da nossa vida. Senhor Jesus. Irmãos, o chamado determina a sua vida cristã. Abraão teve um chamado, Noé teve um chamado, Samuel teve um chamado, Davi teve um chamado, Jeremias teve um chamado, Isaías teve um chamado, os discípulos tiveram um chamado, os apóstolos tiveram um chamado e você teve um chamado. E de toda essa lista de pessoas que eu acabei de citar aqui, nenhum era adequado. Você consegue tocar nisso? Que nenhum era perfeito. Abraão não era perfeito, Noé não era perfeito, Samuel não era perfeito, Davi não era perfeito.
Isaías não era perfeito, Jeremias não era perfeito, os discípulos não eram perfeitos, eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas o Senhor te chamou, porque o chamado é de Deus, não sou eu que me candidato, mas é Deus que nos chama, é Deus que nos chama, independente da nossa condição, irmãos, Deus nos chama, e Ele garante que Ele vai trabalhar em nós, até nos tornar sua obra-prima. Então todos nós, irmãos, precisamos de ver qual é o nosso chamado. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Paulo tinha tanta certeza disso, que ele falou que ele levou chibatada, ele afogou de navio, ele faz uma lista extensa, mas no fim sabe o que ele fala? Mas o que me resta é a preocupação com os santos. Olha só que homem que tinha certeza desse chamado. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e continua aqui também, né? Chamados para ser santos. Irmãos, então Deus te chama para uma função, mas Ele também te chama para ser santo. E a questão da santidade é a questão de mudar a raiz. Não adianta, irmãos, não adianta, jovens. Foi algo que eu lutei muito na minha juventude, na minha adolescência. Ser santo por meio de mim mesmo. Não adianta, você tem que mudar a sua raiz. Você tem que mudar a sua raiz de lugar. É o que fala ali Romanos. Nós precisamos de fincar as raízes em Cristo. E nós também fomos chamados para comunhão. 1 Coríntios 1:9. Irmãos, comunhão com os irmãos e comunhão com Deus. É que eu quero falar para vocês. Desenvolva um viver de intimidade com Deus. Tenha a sua experiência de jejum. Jejum não é religião. Tenha a sua experiência de jejum. Tenha a sua experiência de se derramar de joelhos perante o Senhor. Tenha o seu sentimento, tenha a sua experiência de chorar diante do Senhor. Isso não é religião. Isso é criar intimidade com o Pai. Isso é conhecer o coração do Pai. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E para encerrar, eu gostaria de ler com vocês uma carta de um homem de Deus que me impactou demais, chamado Tozer, um irmão americano. Essa carta ele escreveu quando ele foi chamado aos 22 anos para servir o Senhor. E ele diz, por favor, prestem atenção, está acabando. Senhor, escutei a sua voz e tive medo. O Senhor me chamou a uma tarefa solene, numa hora grave e perigosa. Senhor, nosso Senhor, aprove-te honrar-me, chamando-me a ser o teu servo. Eles te rejeitaram, a ti que é o Senhor. E eu não posso esperar que me recebam a mim, que sou apenas um servo. O Senhor foi rejeitado. Por favor, não espere reconhecimento. Você pode viver isso tudo que eu falei. Mas se você fizer isso em busca de reconhecimento, irmãos, é uma vida sem sentido. Não espere reconhecimento. E ele continua, dá-me visão para ver e coragem para declarar fielmente o que eu vejo. Torna a minha voz tão parecida com a tua, que até as ovelhas doentes a reconheçam e a sigam. Olha que nível de intimidade. Você já viu um pastor chamando ovelha? A gente está muito fora dessa cultura judaica, então a gente às vezes perde a noção.
Aí eu vi um videozinho outro dia, as pessoas estavam fazendo um turismo ali em Israel, e a primeira pessoa chama as ovelhas, não vem nenhuma, a segunda chama, não vem nenhuma, mas quando o pastor pronuncia um sinal, vem todas as ovelhas. Então, irmãos, nós precisamos de ter intimidade com o Senhor, de maneira que a nossa voz se torne parecida com o Senhor. E quando a gente falha, as ovelhas doentes venham. Ó Senhor Jesus, aceito trabalho duro e pequenas compensações nessa vida. Eu não te peço, Senhor, um cargo fácil. Se outros procuram um caminho mais plano, eu procurarei o caminho mais árduo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E para terminar, embora eu tenha sido escolhido por Ti e honrado por uma alta e santa vocação, que eu nunca esqueça que não passo de um homem de pó e cinza, com todos os defeitos e paixões naturais que atormentam a humanidade. Rogo-te, portanto, meu Senhor e Redentor, que me salves de mim próprio e de todo o mal que eu puder fazer a mim mesmo, enquanto em mim mesmo eu procuro ser uma bênção para os irmãos. Olha só, o coração desse homem. Ó Senhor Jesus, enche-me do teu poder, e eu caminharei na tua força, e proclamarei a tua justiça, a tua tão somente. Anunciarei a mensagem do teu amor redentor, enquanto tiver forças. Esse homem morreu aos 63 anos de idade. E na lápide desse homem estava escrito: Tozer, um homem de Deus. Se o Senhor não voltar antes do momento que Ele vai te receber nos seus braços, como as pessoas vão lembrar de você? Paulo, um homem de Deus? Laiane, uma mulher de Deus? Senhor Jesus, eu quero ser encontrado assim. Eu quero ser encontrado assim. E para finalizar, eu gostaria que o irmão Daniel orasse por nós. Vocês podem ficar de pé, por favor, eu peço. Que todos nós podemos ver qual é o nosso chamado. Que todos nós criemos em nosso coração, por meio do amor de Deus, empatia com os irmãos. Peço que vocês fechem os seus olhos nesse momento solene. E o irmão vai nos abençoar.